Olá, meus irmãos, meu nome é Andreu Monteiro e eu exerço o ministério pastoral na igreja Ministério Bíblico Ivoti. E eu quero te convidar especialmente para participar dessa nova série a respeito daquilo que nós cremos. E ela tem como título, essa nova série, Nisto Cremos. Então, vamos iniciar pensando um pouco qual que é o propósito que nós temos para com essa série, que serão vários vídeos, eu espero que você acompanhe assim conosco. Então, qual que é o nosso propósito? Qual que é a nossa intenção? Aquilo que nós buscamos alcançar como objetivo, como finalidade ou como intuito desta série. Bom, vamos lá então. O nosso propósito com essa série ela é explicar os princípios da fé cristã, aquilo que nós precisamos realmente crer, aquilo que nós já cremos e passar isso de uma maneira simples e objetiva, facilitando assim a boa comunicação para que todos tenham uma compreensão muito acessível e fácil. Também que os irmãos firmem mais as suas convicções e cresçam na fé em Cristo, amando e valorizando os padrões estabelecidos pelo nosso Deus. Tudo isso com o objetivo de que estejamos aptos a compartilhar o que cremos e também vivermos em obediência a Deus e a sua santa palavra, que é a Bíblia. Então eu te convido a meditar um pouco e a pensar sobre 4 aspectos ou 4 pontos que na história da igreja sempre houveram tentativas de se estabelecer aquilo que cremos. E 4 coisas são importantes nós considerarmos para que isso aconteça. Então essas 4 considerações, elas são muito importantes. E a primeira consideração é a seguinte: precisamos saber qual é o conteúdo daquilo que nós cremos. Claro, é inevitável. O que cremos? Cremos no vácuo, cremos no vazio, cremos simplesmente porque sentimos alguma coisa? Será que aquilo que cremos é algo subjetivo? É uma confissão positiva? É um pensamento positivo? Não. Aquilo que cremos é um conteúdo e nós precisamos entender aquilo que cremos. Cremos em coisas que nós sabemos explicar para os outros e damos razão lógica da nossa fé e plausível para as pessoas. E para nós mesmos também, para a nossa consciência diante de Deus. Então é por isso que temos uma confissão de fé. Por isso que estabelecemos padrões do que cremos. Porque nós precisamos saber o conteúdo daquilo que nós cremos. Em segundo lugar, é importante nós observarmos que nós precisamos de uma base segura para construir o que cremos. Então, quando nós vamos entender o que cremos, nós precisamos ter uma base segura para aquilo que cremos. E a base segura são as Escrituras, é a Bíblia, é a palavra de Deus, e precisa haver uma lógica em vários pontos daquilo que cremos. Então, hoje em dia existem tantas pessoas que falam em Deus, tem tantas religiões pelo mundo, e não basta nós falarmos assim, eu acredito em Deus. Eu não sou um ateu, acredito em Deus, ou eu sou um evangélico, eu sou um protestante. Mas nós precisamos ter bem alinhado quais são os princípios de uma fé verdadeira e genuína, pautada na palavra de Deus e centrada em Cristo Jesus. Nós precisamos ter uma base segura. E a base segura para aquilo que nós cremos e da nossa confissão de fé é a Bíblia. Não é o que o pastor acha, não é o que uma denominação acha, mas a base segura para o que cremos é a Bíblia. Em terceiro lugar, nós precisamos considerar, meus irmãos, a ação divina para que esses conceitos tenham vida nos nossos corações. Não adianta simplesmente tentarmos racionalizar e darmos uma explicação e termos uma lógica para a nossa fé, para aquilo que nós cremos, e isso também estar pautado nas Escrituras, que é uma base segura, se o Espírito Santo não trabalhar em nossas vidas. Então tudo isso se torna vazio, não se torna relevante, eficaz no nosso coração, não gera transformação de vida, não vai fazer-nos viver uma vida justa e piedosa diante dele. Então contar com a ação do Espírito Santo, isso é fundamental, ele que ilumina o nosso entendimento, nos dá prazer
nesses conceitos e na palavra de Deus e desejo de vivê-los para a glória dele também. Em quarto lugar, o que nós precisamos considerar? E último, precisamos nos proteger contra os falsos ensinos. Então, existem muitas coisas sendo ensinadas hoje em dia com uma roupagem de ser algo cristão, vindo em nome de Deus, mas muitas coisas erradas, muitas coisas que contrariam a fé cristã, a cruz de Cristo, a graça, e nós precisamos estar muito atentos. Então, se nós temos bem firmados aquilo que nós cremos, nós criamos uma cerca e nós vamos nos protegendo e nos preservando dos falsos ensinamentos. Quando aparece alguma coisa falsa, você tem em mente o que é certo e você logo identifica, opa, isso está vindo aparentemente em nome de Deus, mas isso não vem de Deus, isso não é correto. Então essa proteção é importante e uma confissão de fé, sabemos aquilo que nós cremos, também pode nos ajudar. Então não esqueça desses 4 conceitos, 4 considerações importantes a título de introdução, para que façamos esses estudos naquilo que cremos. Precisamos saber qual é o conteúdo daquilo que cremos. Precisamos de uma base segura para construir o que cremos, que é a Bíblia. Então, não é uma confissão de fé subjetiva. Precisamos da ação divina do Espírito Santo em nossas vidas. E também precisamos nos proteger contra os falsos ensinos. Então, meus irmãos, a Igreja de Cristo sempre procurou estabelecer o que crê realmente, porque a igreja sempre foi atacada com falsos ensinos. E não foi diferente na igreja primitiva. Vejam só que interessante como no primeiro século já se tentou, inicialmente, de maneira embrionária, né? Poderíamos chamar isso de uma proto-confissão de fé, uma das primeiras confissões de fé que existiu na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui, para você acompanhar, um símbolo que é tão conhecido no cristianismo, que é o peixe, né? E você pode ver que dentro desse peixe tem umas letras ali um pouco, né, estranhas, diferentes. Na realidade, essas são letras maiúsculas da língua grega, né? São chamadas de unciais. E o que está escrito ali? Está escrito ictus, é isso que está escrito ali no meio desse peixe, né? Ictus. Ictus, o que significa essa palavra ictus? Essa palavra ictus significa justamente peixe, né? Então, onde que eu estou querendo chegar com isso? Os primeiros cristãos, eles eram perseguidos, eles não tinham uma liberdade de culto, o Império Romano perseguia e eles não tinham essa liberdade de viver o cristianismo. Então, dentro dessas perseguições, eles não tinham uma liberdade de culto como nós temos hoje, de nos reunirmos e exercermos a nossa fé e falarmos claramente no que cremos. Eles eram perseguidos até a morte. Os irmãos, eles criaram um código para que eles pudessem se encontrar ou saber que em determinada localidade tinha um cristão ou por ali passou um cristão. Então, esse código secreto deles era um peixe. Eles desenhavam um peixe, muitas vezes no chão, na areia, numa parede, numa pedra. E eles iam se comunicando secretamente assim. Então, ictus significa peixe. Mas, na realidade, isso é um acróstico, né? Cada letra aí do ictus, do peixe, cada letra significa ou simboliza algo importante a respeito da fé cristã. A primeira letra é I. Então, eu quero que você acompanhe comigo no slide. A primeira letra é I de Iesu, que significa Jesus, né? A segunda letra, ela se refere a Christos. Então, Jesus, que é o Cristo. Então, aí já tem o que eles criam, né? Eles criam que aquele Jesus, que parecia ser um homem normal, que morreu numa cruz, esse era o Messias. Cristo significa o enviado e Messias. Então, enquanto os judeus estavam ainda esperando o Messias, os cristãos entendiam que Jesus já era o Messias que tinha vindo. Então, aí já está sendo elaborado um conceito de fé, de quem é Cristo, do que é o cristianismo. Jesus é o Messias. A terceira letra, a letra teta no grego, é theos. Então, Deus. Então, Jesus é divino, Jesus é Deus. A quarta letra, Hios, que significa filho. Então, ele é o filho de Deus, ele veio da parte de Deus, ele veio do céu para nós, ele é o Deus que se encarnou para morrer em nosso lugar. E a última palavra é um sigma, é uma letra, né? Sigma maiúsculo,
que tem a palavra ali, soter, que é de salvação ou salvador. Então, essa palavra peixe é um acróstico que significa Jesus, Cristo, Deus, Filho, Salvador. Jesus, aquele homem aparentemente normal, ele é o Messias prometido em todas as Escrituras, ele é a provisão de Deus. Ele veio do céu, ele é divino, ele é o Filho de Deus e ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que nos dá salvação eterna e esperança. Vejam que confissão de fé maravilhosa que os primeiros cristãos tinham. Depois isso foi elaborado na história da igreja com muito mais detalhes e muitas questões. Mas essa era uma maneira deles se preservarem também dos ataques, dos falsos ensinos e de eles deixarem claro qual era a esperança que eles tinham, em quem eles criam, no que eles realmente criam. Então, meus irmãos, eu espero que Deus nos ajude nessa jornada e que venhamos a crescer na fé, no conhecimento e na obediência de Deus através daquilo que nós sabemos, o que cremos. Então, que Deus te abençoe e eu espero que você esteja conosco, né, no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, e sigamos em frente naquilo que realmente cremos em Cristo Jesus para a glória dele. Até a próxima, que Deus te abençoe.